Chagas Botelho. Grave bem este nome. Ele é barrense e ofertou à literatura piauiense 2 livros de crônicas de valor: Delito Intencional e o mais recente, Olhar de Casca de Banana. Estas obras são obras em que o talento para escrever crônicas se revela muito evidente. São obras em que, entre os temas escolhidos, estão naturalmente lembranças, reminiscências de sua cidade natal. Como homenagem a Barras do Maratauã, nós estamos aqui com Chagas Botelho e escolheu 3 de suas crônicas que se relacionam às recordações de Barras para ofertar a Barras do Maratauã em seus 182 anos. Bom dia, Chagas. Olá, Dilson. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por esse convite tão especial. Crônica As Lavadeiras do Maratauã. No começo da alvorada, elas juntavam as roupas sujas numa trouxa ou acumulavam numa bacia de alumínio. Colocavam ajuntado sobre a cabeça ou forravam um cocoruto com rodia de pano. Nas mãos engelhadas, ainda carregavam balaios repletos de coisas miúdas. Aí sim, em enxame, iam proseando por léguas rumo às lajes do rio, o mesmo rio que abraçava toda a cidade. As lavadeiras, bastante exauridas, robustas estivadoras, descarregavam suas cargas redondas na areia úmida. Esticavam cada peça para o alto, bem para o alto, feito corda de imbira. O intento era deixá-las linheiras. Após isso, tremulavam, averigavam os bolsos, dobravam o avesso e as encostavam rente às pernas, banhadas pelas águas em curso. Mais tarde, ao começarem o ofício do lavado, ensaboavam as roupas finas e grossas com barras de sabão em coco. Esfregavam o amontoado, entoando modinhas populares escutadas em radinhos de pilha. As batidas nos tecidos eram brutas. A brutalidade era para eliminar qualquer resquício de grude impregnado nas costuras. Os pingos de água respingavam nos vestidos de chita que usavam. Os fartos seios, quase à mostra pela marca d'água, balançavam conforme o movimento das batidas sobre as pedras escuras. Os meninos, peixinhos frescos e sem guelras, nadavam contra a forte correnteza do Maratauã. Brincavam assim para desenvolver o peitoral natador. Já as meninas, ninfetas angelicais, pescavam piabas em garrafinhas de soro fisiológico, sem isca de minhoca ou isca de angu. As lavadeiras esfregavam e esfregavam e de soslaios espiavam as crianças com olhos sorridentes. Eram madonas protetoras que não se descuidavam hora nenhuma de seus rebentos. Na foguinha da peleja sacrificante, alimentavam-se de alguma coisa mesquinha. Na maioria das vezes, torresmo com farinha de puba. Para ajudar na descida do bolo de carne, umas bebiam suco de murici ou garapa de cana-de-açúcar. As mais experientes tragavam direto do gargalo doses homeopáticas de tiquira. Sob a sombra de um jatobá, relaxavam por instantes lenitivos até desempenharem os últimos atos de mais um dia de bater roupas.
afogavam várias bolinhas de anil nas bacias para quarar as peças. Mexiam e remexiam como se faz numa caldeira de feijão. Depois, espalhavam os lençóis, fronhas, coxas e toalhas em moitas nunca podadas. Calças, bermudas, camisas e camisetas eram jogadas na idílica relva. Chambres, cerolas, anáguas e bustier em cima de pedras mortas para que o sol as desensopasse. Secas, as lavadeiras do Maratóã recolhiam tudo, depositavam novamente em trouxas e bacias, voltavam para casa com indumentárias, exalando um cheiro bom, o cheiro de minha infância. Esta crônica, Lavadeiras do Maratóã, é em homenagem, né, às lavadeiras que ficaram até hoje em minhas memórias, inclusive da minha mãe, que durante muito tempo lavou roupas ali à beira do rio, de um ponto chamado Baciinha. Então, essas lembranças são sempre recorrentes em minha memória. Eu queria aproveitar aqui, Chagas, porque essas memórias suas são as memórias são memórias semelhantes às de quem foi criança na década de 1970, 1980, com lugares de banhos conhecidos ainda de todos, lugares de banhos pré-determinados, lugares de banhos dos homens e das mulheres, lugares de banhos onde era permitida a presença das crianças, na bacia e na altura aí da ponte do Pesqueiro, penso eu, né? E na famosa Rua do Fio, onde passou um dia o fio dos telégrafos, havia dois pontos de banho, o famoso Poço das Mulheres, o Porto das Mulheres, e o famoso Poço dos Homens, ou Porto dos Homens. Que, diga-se de passagem, eram contíguos, eram vizinhos, né? Eram dois pontos vizinhos, mas num deles só era permitida a presença de mulheres, no outro só era permitida a presença de homens. Diga-se de passagem, né, o porto, o poço onde tomavam banho os homens, era uma área um tanto acidentada, inclusive não tão própria assim para o banho de crianças, porque era uma área mais profunda, né? Era uma área, inclusive, cujo acesso à água era preciso ter um certo cuidado. As crianças necessitavam ter um certo cuidado, sobretudo se não soubessem nadar. E aí você lendo essa crônica, certamente muitos dos que estão a ouvi-lo foram aí remexendo no baú das lembranças e recordando o lugar da pescaria de anzol como entretenimento para praticamente todas as crianças da década de 1970, 1980, quando pescar de anzol era um hábito muito frequente a crianças de todos os segmentos, crianças que tinham no rio uma relação, que tinham com o rio uma relação muito próxima, que esperavam com ansiedade o rio aumentar o volume de águas para ir curiá-lo, para ir apreciar e muitas vezes observar até onde das margens o rio já havia chegado e muitas vezes ele não havia, inclusive, invadido casas. Ver a dimensão de águas, o que descia nessas águas em um tempo em que nos rios também era possível, no Maratauã, era possível pescar grandes peixes. E aqui eu lembro particularmente da presença de um grande número de pescadores, enormes piranhas pretas e vermelhas que eram colhidas do Maratauã,
assadas nas churrascarias à beira do rio, especialmente na famosa churrascaria Beira Rio, no centro da cidade. Então, essas lembranças, elas estão muito vivas na mente de todas as crianças da década de 70 e 80. A sua crônica vai nos trazendo aqui, me permita fazer o comentário, vai nos trazendo essas lembranças a todos nós. E a lembrança, sobretudo, que é o motivo da sua crônica em homenagem às lavadeiras do rio Maratauã, que era olhar à margem do rio e ver um mundaréu de lavadeiras lavando roupas, algumas profissionais, outras não, lavando roupas em um tempo sem máquina de lavar, em um tempo de água medida nas torneiras, em um tempo de poucas torneiras no interior das casas. Essa lembrança mexe profundamente com todos nós, que fomos crianças na década de 1970, início de 80, e, naturalmente, que faz as gerações de hoje pensarem sobre o Maratauã de hoje e os usos que dele se faz. A crônica seguinte chama-se O Viúvo dos Cajás. O episódio futebolístico ocorreu há muitos anos. Se deu na cidade onde nasci, terra interiorana banhada por dois rios, uma Mesopotâmia de 500 mil. Os bravos meninos da rua Fenelon Castelo Branco jogavam contra os meninos da rua São José. O jogo era no campinho de chão batido, na rua do cemitério. Se em toda a nossa meninice jogamos sobre os mortos, de fato nunca soubemos. Havia apenas uma vaga ideia de que ali, no tapete de terra, nossos antepassados foram enterrados. Os dois times tinham seus respectivos craques. Os dois craques batiam muito bem na bola, tanto que, às vezes, a gorduchinha caía nos quintais alheios. Sorte é que a maioria das bolas caídas eram recuperadas. Porém, as equipes temiam que a bola caísse no quintal do Viúvo dos Cajás. Se de repente lá ela fosse amortecida, era uma vez bola. Adeus, não voltaria. Diziam que o proprietário era um homem severo, sisudo e ignorante. Tinha comportamento parecido ao da Bruxa do 71, personagem marrenta do seriado Chaves. Perto dele, o senhor Scrooge, o velho bruto e rabugento de Charles Dickens, virava um bebezinho. O Viúvo dos Cajás era dono de uma quinta arborizada, florida e riquíssima em cajazeiras. Cultivava este sem visitação pública. Nem para a vizinhança ele abria os portões deste espaço faustoso. Era um homem clausurado. Pouco se via seu rosto. Vivia como um espectro. Diziam que ficara assim, recluso, incomunicável, Cruzoé, depois da morte da esposa. No entanto, os moleques com a bola nos pés não querem saber de pormenores, querem mesmo é jogar. E o jogo era duro, tão disputado, que numa dividida entre os dois craques, a esfera de coco, ou melhor, a esfera de couro foi parar dentro da quinta indesejada. Caiu mortinha entre os enormes troncos de cajás. Silêncio absoluto. Ninguém ousou dar um pio. O pensamento era unânime. Ali jaz uma bola. Cabisbaixos, como se não houvesse vencedores, os garotos, cabisbaixos, como se não houvesse vencedores, os garotos começaram a deixar o campinho sobre ossadas fúnebres. De súbito,
avistamos um homem franzino abrindo a cancela do grande quintal. Ele vinha em nossa direção com certa dificuldade. Puxava de uma perna. Trazia consigo 2 objetos, um em cada mão. Mas, pela distância, era difícil decifrá-los. Quando mais perto chegou, percebemos que se tratava da bola perdida e de uma bacia repleta de cajás. Eram maduras e graúdas. De perto constatamos. O senhorzinho tinha uma face enrugada, um olhar tristonho e um tímido sorriso de canto de boca. Entregou a peça, agora não mais perdida, ao mais alto de todos nós. Disse-lhe com voz quase inaudiva: volte ao jogo e divida esses frutos com o restante da turma. Depois, retornou para sua reclusão, sem dizer mais nada. Com a nossa bola devolvida, retornamos felizes à partida. Sentimos que ela estava mais cheia e mais redonda, tão apetecível para jogar como os cajás para comer. Dilson, essa crônica, ela me comove muito, porque quem é de Barras conhece ali a Rua do Cemitério, né, que fica ali próximo ao estádio. E essa rua, por nós, era muito temerosa, né, porque as pessoas falavam que ali os nossos antepassados tinham sido enterrados. Então, a gente jogava com certo receio. Era o receio dos mortos e receio também que a bola caísse ali nas quintas, né? Porque ali na Rua do Cemitério tinha algumas quintas, né? De muitos pés de cajás, florida e tudo mais. E a gente temia isso, que a bola caísse, e temia também os mortos ali da Rua do Cemitério. É uma crônica que mexe muito comigo e eu fiquei muito feliz em concluir esse texto. Eu queria aqui, Chagas, quando nós vamos lendo, vamos construindo representações mentais que vão se associando a outros textos, textos vividos, textos lidos. E certamente quem está nos acompanhando, as gerações de hoje, tem uma lembrança muito viva de que até a década de 70 era possível ver uma ou outra cruz perdida no meio da área onde existiu o cemitério da confraria de Nossa Senhora da Conceição. Esse cemitério que está situado ali na região em frente ao Instituto Barrense de Educação, ao lado do estádio. Então, aquela região, defronte das duas laterais, ali existiu o cemitério da confraria de Nossa Senhora da Conceição. Então, ali também eu, menino, vi algumas vezes algumas partidas de futebol. Ali, menino, eu fui aos parques de diversões que ali se instalavam. Ali, durante o tempo, também se instalaram parques de diversões. E, automaticamente, essa crônica sua vai fazendo com que nós viajemos pelos campinhos de futebol de nosso tempo, das crianças da década de 70 e 80. E, naturalmente, que quem está vendo, que está tendo a possibilidade de ouvi-lo, de ler a sua crônica e de ouvi-lo, vai, de alguma forma, buscar aí em sua memória os campos de futebol de seu tempo. Então, entre esses campos estavam a famosa, onde as crianças brincavam, estava a famosa figueira, em frente à fábrica de Antônio Félix de Carvalho, a fábrica de beneficiamento de babaçu, produção de ralão, sabão. Então, lá existia um campinho proibido, porque a bola, não raras vezes, ia parar na farmácia. Então, havia campos espalhados por muitos lugares no entorno do antigo centro aí de 70, 80. Inclusive, alguns deles à margem dos rios, à margem
alguns deles na Prainha, outros na região especificamente do centro, de fato, onde está instalada a Avenida Beira Rio, porque nem todas as casas efetivamente iam até as cercas dos quintais, iam até a beira do rio. Então, entre um e outro havia sempre algum espaço. Então, havia alguns campinhos de futebol em alguns lugares que eu não vou aqui nominar. Alguns deles hoje são espaços onde estão estabelecidas residências. Então, esses campinhos, eles eram muito abundantes. Hoje é um tempo em que as crianças brincam em quadras esportivas, em espaços urbanizados. É claro que os campinhos ainda são uma realidade, mas eles têm hoje ocorrência das quadras esportivas, espaços bem iluminados, numa configuração de cidade bem diferente dessa cidade provinciana que foi a nossa. E, ao mesmo tempo em que nós pensamos nos campinhos de futebol e onde eles estavam estabelecidos, todos nós que estamos aí acompanhando sua crônica, nós automaticamente vamos pensando. A sua crônica é uma crônica sobre também a solidão humana, sobre a relação do homem com o espaço, com a sua condição existencial, o lugar, inclusive, dos espaços verdes dentro do espaço urbano. Esses espaços verdes hoje são pequenos, com certeza. Um dia, a nossa cidade natal terá também um parque para a conservação do verde no interior do espaço urbano. Com certeza isso um dia acontecerá também, porque é algo muito natural, à proporção que os espaços urbanos crescem, surge também a necessidade de um espaço, de um parque, ou algo de natureza semelhante, onde ali está essencialmente uma área exclusivamente verde, né? Isso é a lógica, né, das cidades. Mas nós tínhamos aí quintas famosas, quintas onde existiam sítios cujas frutas eram muito cobiçadas por crianças levadas. Então, elas estavam espalhadas aí nos quatro cantos da cidade também. E é possível que cada um de nós vá aí mexendo com as lembranças e recordando algumas das quintas ou sítios que no entorno da cidade, no espaço urbano propriamente dito, ou um pouco mais distante dele, essas quintas chamassem, ou sítios chamassem a atenção de todos. Hoje, onde eles existiram literalmente espaço urbano, quando a gente imagina que a cidade ela se espraia até a altura praticamente ou quase chegando ao longar, um pouco antes do longar, né, tudo é espaço urbano. Quando nós imaginávamos que eram áreas onde havia um ou outro sítio pouco distante da cidade, eram áreas bem distantes da cidade, e hoje é literalmente a cidade. Então, isso vai mexendo com a nossa lembrança. Quem tem uma lembrança muito viva da Barras da década de 70 e até onde estava o espaço urbano, vai se encantando com essas mudanças, que é a mudança natural do tempo, que é o tempo de todos os tempos, né? Que Deus nos dê aí possibilidade, né, de termos aí, todos nós, pelo menos 50 anos para acompanhar essas alterações no espaço urbano também, que vão fazendo a cidade cada vez mais bela também. Vamos à crônica seguinte. Você quer destacar algum aspecto, algum outro campinho, comentar alguma outra quinta, alguma lembrança? De quinta, não. De quintal, não. Mas uma lembrança que também, de repente, me falta ainda escrever, que é lá o monumento da finada Alda, né? Muita gente me cobra, inclusive, isso, porque também é uma memória muito afetiva que eu tenho da minha cidade. Então, quem sabe aí no futuro eu escreva sobre o memorial lá da finada Alda, né? Com certeza, entre as crônicas que você
escreve, algumas delas tematizando Barras. Um dia nós teremos um livro somente reunindo essas crônicas sobre Barras, que já consiste aí num número significativo, né? Então, futuramente nós teremos aí, entre os livros escritos pelo amigo, um livro especificamente com crônicas que tematizam a cidade natal exclusivamente. Vou Bem, a projetar. crônica seguinte é a madrugada chuvosa. Chovia cântaros naquela madrugada. Relâmpagos cortavam o céu tenebroso. Ruídos de trovões brandiam como tambores. Mamãe zanzava pela casa grande, cobrindo espelhos para não atrair raios. Vistoriava os cômodos com olhos de vigilante insone. Ainda corria com bacias de alumínio para aparar as gotas grossas que despencavam das gouteiras recalcitrantes. As bacias reverberavam o som do gotejo pela moradia dentro. Depois, inconsolável, mamãe raiava com papai para que ele corrigisse o quanto antes o telhado gotejante. Vestida num chambre branco e comprido, mamãe vagava pausadamente sobre o telhado pluvial. Parecia figura fantasmática, a segurar uma vela acesa e em riste. Protegia a chama inflamada com uma das mãos, para que não se apagasse com o vento vindo de fora. Orava a Santa Bárbara uma oração que o pároco da cidade lhe ensinara. Pedia à protetora das tempestades que poupasse as velhas calhas sobrepostas às paredes mal enfeitadas. Caso a água encalhasse abundantemente nas calhas, feitas de galões de querosene, sua pobre casinha, teimosa como mula, mamãe queria chuva, chuva que a hora se transformara em temporal. Queria socorrer suas galinhas que se agitavam ensopadas no puleiro. Aliás, ela amava tanto aquelas galinhas de plumagem marrom que seria capaz de pô-las em sua cama, debaixo de suas asas. Tratava as penosas como tratava as pessoas, até serem evidentemente colocadas na panela no lauto almoço dominical. Mas a vontade de salvadora de Galinheiro afrouxou-se. Nem mesmo chegou a transpassar a porta de acesso ao quintal. As cadeiras que esperasse o tempo melhorar, a chuva amildar-se. Voltaria as atenções para a casa quase alagada pelas goteiras. Culparia papai por prestar mais serviço à vizinhança do que ao próprio lar, já que sua profissão era circulou para apertar as tramelas das janelas que gemiam com a força do vento enraivecido. Era uma missão solitária de mamãe, já que os outros viventes encontravam-se todos envoltos de cobertas vermelhas, de colchas, travesseiros, fronhas, lençóis, cobertores vermelhos, uma obsessão que a minha doce velhinha ostentava sem cerimônia. O arrastar de seus chinelos era um movimento sem companhia. Porém, não descansaria da árvore tarefa enquanto o dilúvio avançasse ou dissipasse de vez. Só que os jorros de água continuavam incessantes e mamãe mantinha-se firme na vigília domiciliar. Incorporava-se numa verdadeira sentinela noturna. Nada escapava de seu olhar zeloso de dona de casa. O mau tempo redobrava seu zelo para o bem-estar daquele pedaço de chão. Ainda que não tivesse nascido ali, que não tivesse enterrado o cordão umbilical naquele barro, ainda assim queria findar os seus dias naquela casa que amor desde o primeiro levantar da parede. E se dependesse dela, aquele torrão viraria um parque aquático. Cuidar daquele bem familiar estava completamente exuberante. Foi até o quarto onde eu e meu irmão,
dormíamos, olhou cada um de nós eternamente, fez o sinal da cruz em nossas frontes. Com os olhos semicerrados, eu fingia dormir. Apoiou o rosto sobre o meu e me abraçou baixinho. Pude sentir o seu peito arfar amorosamente, sua respiração exalar um cheiro agradável de cidreira. Envolveu meu corpo fino no lençol, mais uma vez recostou o seu rosto e, quase inaudível, disse: dorme com os anjinhos. Deu uma última olhada no meu irmão, velou seu sono por alguns minutos, depois o abençoou e o envolveu com a ponta de lençol. Saiu em direção ao seu quarto, curtos, e foi descansar. Estava exaurida. Lá fora, a chuva já se aquietava. É uma outra crônica que... Porque a imagem da minha mãe é muito presente nos meus textos que eu faço em homenagem à cidade de Barras. E essa, então, é uma delas, porque Barras, quando chove, e eu acho que ainda hoje, quando chove muito forte assim, parece que o mundo vai acabar ali em Barras. Então, ali quando criança, na década de 80, quando chovia de uma forma absurda, e aí começava a relampejar, a mamãe corria para cobrir os espelhos, né? Essa é uma lembrança que eu tenho muito nítida na minha vida, porque a mamãe corria e aí, como havia vários espelhos, mamãe foi e continua sendo muito vaidosa, né? Então, em casa tinha muitos espelhos. E aí, como não dava tempo ela cobrir todos, ela ficava chamando a gente: olha, vai cobrir o espelho do banheiro, vai cobrir o espelho da sala, vai cobrir o espelho de tal lugar, porque essa era uma preocupação muito, uma crença, né? Que ela tinha, que os relâmpagos poderiam atingir a casa caso os espelhos estivessem descobertos. Então, foi a partir dessa frase, de cobrir os espelhos, que me surgiu escrever essa crônica. Além da intensa atenção à sua mamãe, Chagas, essa crônica também nos faz sentir a chuva sendo personificada. A chuva aparece aí como um personagem vivo, embora a crônica seja sempre uma voz, aqui a chuva deixa de ser uma voz e passa a ser praticamente um personagem, né? Passa a ser uma espécie de antagonista de todos os cuidados da figura materna com o lar, inclusive com a proteção e o cuidado afetuoso para com os rebentos. Uma bonita crônica, uma bela crônica, como as demais. Agradecemos ao comunicador e escritor Chagas Botelho pelas crônicas de memórias que oferta a cidade de Barras no tributo à cidade natal 2023. Muito obrigado, Chagas. Dilson, eu que agradeço, e como você bem frisou, eu sou comunicador, inclusive aqui o cenário é de um estúdio de rádio, no qual agora me encontro, e vamos guardar aí no fundo da memória essa pretensão de escrever crônicas sobre a nossa cidade, a nossa querida Barras do Maratauã. Em breve estaremos lendo ou relendo muitas dessas crônicas na forma de um livro específico sobre as Barras do Maratauã. Muito obrigado, Chagas, e até outra oportunidade. Obrigado.